Então, boa tarde a todos, aos colegas, desembargadores, dando aí as boas-vindas à desembargadora Silvana, recém-possada, doutora Odete, aqui também substituindo a desembargadora Maísa, desembargadora Ângela Prudente, desembargador Adolfo, nossa primeira sessão de 2026 e nessa nova composição, né? Então, com imensa alegria e com enorme prazer que estamos aqui compondo esta primeira Câmara Civil. Cumprimento também o doutor Marcos Bignotti, servidores, Edmilda, aqui substituindo a nossa secretária Sueli, que está em licença médica, e o Rodrigo. Senhores advogados, tenham todos uma boa tarde. Então, havendo o quórum legal, declaro aberta a nossa primeira sessão ordinária presencial desta primeira Câmara Civil. Antes de dar início aos trabalhos, nós precisamos fazer a eleição para presidente desta Câmara, né, que eu estou aqui apenas interinamente. Então, eu indago a desembargadora Ângela Prudente se ela tem interesse na presidência da Câmara. Senhora presidente, já escolhendo a senhora como futura presidente, eu não tenho interesse em concorrer à presidência dessa Câmara. Certo, eu tenho interesse em permanecer, né, na presidência. Desembargador Adolfo tem interesse em concorrer? A sua interinidade ficou tão boa e seria até tão ético, o único homem da Câmara. O senhor é o bendito ao fruto. Eu vou deixar com que Vossa Excelência fique sozinha. Desembargadora Silvana, a senhora tem interesse em concorrer? Boa tarde. De forma alguma. A sua competência fala Obrigada. antes de mais nada. Obrigada. Então, a doutora Odete não pode concorrer. Podemos, então, só fazer a aclamação? Sim. Então, com certeza. Por aclamação, eu estou sendo eleita, né, como presidente desta primeira Câmara Civil. Constar em ata. Então, agora sim. Pois não. Sim. Só para completar o biênio, né? Tá certo, para complementar. Agora, então, iniciando os nossos trabalhos, nós temos algumas sustentações orais. Começamos bem, só com 5 sustentações. Alguns me parece que são dispensáveis. Eu vou falar aqui, se eu estiver equivocada, os relatores, por favor, me corrijam. O item 237 da desembargadora Silvana, que tem um pedido de sustentação oral pelo doutor Vitor Hugo, como agravado, parece que é dispensável. Item 254 da doutora Silvana, tem um pedido de sustentação Lucas dos Santos Silva, doutor Lucas dos Santos, também me parece ser dispensável, doutora Silvana, embora seja parcial provimento, mas parece estar atendendo, Sim, né? Eu entendo que os dois também são dispensáveis. Dispensáveis, certo. Item 2 da desembargadora Ângela Prudente, que tem um pedido de sustentação do Dr. Walter Ofuge, também pelo agravado, também dispensável, correto, desembargadora? Sim, senhora presidente. Então, sobraram 2 itens aqui com pedido de sustentação oral. Então, vou chamar o item 287, da relatoria da desembargadora Silvana Parfenuc, a apelação 5017-73915 de 2012. Tem um pedido de sustentação oral, tanto pelo apelante como pelo apelado. Pelo apelante, doutora Marcela Aires. Pelo apelado, doutora Ana Carolina. Ela está presente? Está. Então, dispensando a leitura do relatório, né, doutora Marcela e doutora Ana Carolina, está com a palavra pelo prazo regimental. Primeiramente, boa tarde a todos. Agora, acho que todas, né, em razão da maioria. Tem um bendito é o fruto. Tem... o bendito é o fruto. Na verdade, tem o ilustre promotor de justiça também, né? Eu prometo não ser breve na minha sustentação oral, até porque é o único ponto que trago a insignação da apelante. Trata-se de uma ação de reintegração de posse
em que os fatos eles podem ser resumidos da seguinte forma. Houve uma invasão de parte de uma área pela apelada. Não estamos falando do total das matrículas, mas, assim, de cerca de 1.066 metros. Isso, 1.066 metros. Na sentença, a juíza, a douta magistrada, julgou o mérito da ação em desfavor da apelante com o seguinte argumento: não foi comprovado o esbulho. Entendeu que não houve o esbulho em razão de que a posse da apelada é comprovada desde 91, 90 com a escritura pública de compra e venda, e 91 com a construção de algumas casas, e a posse da apelante teria sido comprovada apenas em 93. Então, o argumento da apelação, da sentença foi: não existe esbulho porque a posse da apelada, da requerida, é anterior à posse da apelante. Nesse sentido, não poderia haver esbulho. Excelências, esse é o único ponto trazido na sentença e é o ponto impugnado. Por quê? Se existe sucessão possessória, por exemplo, o instituto reconhecido no direito, por exemplo, para determinar o uso capião, é óbvio que existe sucessão possessória para determinar também, para legitimar aquele que comprou a terra a alegar o esbulho. Até porque o Código de Processo Civil ele determina o seguinte, que o direito ele nasce com a ciência, o direito de agir ele nasce com a ciência do problema. Salvo o melhor juízo é o artigo 185. Então, se a minha cliente, se a apelante comprou a terra de um terceiro e naquela época a área já estava invadida, ela trouxe para ela esse direito de questionar. Repito, a sucessão possessória é um instituto conhecido no direito. Se é conhecido para fins de garantir a posse na área, também é conhecido para fins de defendê-la. Então, houve sim o esbulho. A sentença jamais poderia ter sido julgada no mérito, no sentido de dizer que não houve esbulho porque a posse da apelada era anterior, desconsiderando completamente a cadeia sucessória da apelante, que comprou legitimamente o imóvel e, assim que teve ciência do problema da invasão de parte da matrícula, tomou as medidas cabíveis. Excelências, para não alongar na sustentação oral e considerando que esse foi o único fundamento da sentença, não está aqui discutir uso capião, nada, e é de extrema importância para a apelante determinar que houve sim o esbulho, que existe esbulho, porque isso acarretaria impossível ação indenizatória para a apelante, ainda que ela não receba a posse dessa área futuramente. Essa sustentação ela se limita exclusivamente nesse ponto. Se existe reconhecimento de sucessão possessória para fins de garantia da posse, existe também sucessão possessória para fins de defesa da posse. A posse já era invadida na época em que a minha cliente comprou a área. Então, a ela veio esse direito de defendê-la quando soube. Sem mais excelências. Obrigada. Obrigada, doutora Marcela. Então, chamou a doutora Ana Carolina. Também está com a palavra pelo prazo regimental, doutora. Oi. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente doutora Etelvina, relatora Silvana, demais desembargadores, colegas, boa tarde. Excelências, antes de iniciar a questão, é fundamental delimitar o objeto da presente apelação. Apesar das alegações recursais, não existe nos autos qualquer discussão acerca de uso capião. Tá? O processo ele trata exclusivamente de reintegração de posse e de esbulho possessório. Então, é dentro desses limites que a minha sustentação ela vai delimitar. A autora, também apelante, ela ajuizou a ação de reintegração de posse, alegando que a apelada ela teria promovido um cercamento indevido, ocupado parte do imóvel e realizado construções e obstruído vias. Contudo, tratam-se de imóveis vizinhos,
do qual a hora apelada ela adquiriu o imóvel denominado Loteamento Santa Fé no ano de 1990, e somente 9 anos depois, mais precisamente em 1999, a hora apelante adquiriu o loteamento denominado Morada do Sol. Então, o ponto central da controvérsia é, embora a apelante alegue invasão e esbulho possessório, ela não conseguiu demonstrar a posse dela anterior à posse da apelada. A apelada está no imóvel desde 1990 e somente em 1999 ela veio a adquirir a propriedade desse imóvel. A perícia, ela utilizou imagens de satélite, georreferenciamento, vistoria in loco, e eles concluíram que a apelada ela exerce a posse do imóvel desde 1990, com construções consolidadas antes da aquisição da apelante, que ocorreu somente em 1999. Vejamos, a ocupação da apelada, ela antecede em 9 anos a aquisição da apelante. Não se pode falar em invasão contra quem ainda não exercia posse ou propriedade. No presente caso, a autora, que também é apelante, ela não se desincumbiu do seu ônus disposto no artigo 561 do CPC. Para a apelante, foi e é impossível a comprovação da posse pretérita da área que ela pleiteia, porque ela adquiriu um imóvel muitos anos depois da realização das construções que já estavam consolidadas pela apelada, desde 1990. Bom, diante de tudo que foi externado, das provas e fundamentos, requer-se a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau, inclusive no tocante aos honorários de sucumbência. É isso. Obrigada, doutora. Com a palavra, então, a eminente relatora, desembargadora Silvana. Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a doutora Marcela e a doutora Ana Carolina e parabenizo pelas sustentações na defesa do interesse de seus respectivos clientes. Aqui trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, sob fundamento de que a autora não comprovou sua posse anterior sobre a área em litígio, a qual já era ocupada pela ré quase 10 anos antes da aquisição do domínio. A questão em discussão consiste em definir se a autora apelante preencheu os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova de sua posse anterior para obter a tutela de reintegração frente à ocupação da ré apelada, consolidada antes mesmo da aquisição da propriedade pela demandante. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora de sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte ré, da data do esbulho e da consequente perda da posse nos termos do artigo 561 do CPC. O laudo pericial, prova técnica central nos autos, é conclusivo ao atestar que a posse da ré sobre a área litigiosa iniciou-se por volta de 1991, enquanto a autora adquiriu o imóvel somente em 1999. Tal cronologia impede o reconhecimento do esbulho, pois não se pode ser privado de uma posse que nunca se exerceu. A argumentação recursal, fundada no título de domínio, não tem o condão de suprir a ausência de prova do fato posse, ius possessionis, sendo a ação possessória via inadequada para a discussão da propriedade, ius possidente, que deve ser deduzida em ação petitória própria. O recolhimento voluntário do preparo recursal após intimação para tal finalidade configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica e tornando o pleito prejudicado. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é medida correta quando o valor da causa é manifestamente irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração do trabalho advocatício. E nessas condições, eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento ao mesmo. É como voto. Obrigada, doutora Silvana. Como vota a desembargadora Ângela Prudente?
Senhora presidente, estou acompanhando a ilustre relatora. Como vota, doutora Odete? Senhora presidente, acompanho a ilustre relatora. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido, negado o provimento à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutores. Próximo item é o 89, é da minha relatoria. Tem um pedido de sustentação oral, doutor Leandro Freire, ele está presente? Não está presente, então vai para julgamento pelo plenário. Então, nós não temos mais nenhuma sustentação oral. Agora, nós temos algumas divergências. Acho que no decorrer das sessões nós podemos tratar as divergências até no próprio plenário. Agora, hoje eu acho interessante, porque as nossas divergências aqui são pontuais, a gente já poderia ir estabelecendo já alguns, né, regramentos na conclusão dos julgamentos. Podemos, então, fazer as divergências? Acho que todos já votaram. Não, Nas eu divergências? pedi vista em vários alguns, processos que tratam do INSS. Então, eu estou até estudando melhor, eu tenho que aprofundar. Eu não teria condições de votar nesta sessão verdade, se houver verdade. divergência ou ampliação de quórum com relação a essa matéria. Tá, essa matéria eu penso que podemos fazer. Agora tem a questão das indenizações, dos valores. Faremos também? Também. Então, a gente pode fazer, então, conversamos e acho que a gente Sim, poderia sim, estabelecer. sim. Encerrar a Né? sessão, a gente conversa. Então, não há Acho que é melhor. Nesse momento, então, já não tem mais nenhuma mais atividade nesta sessão, de forma que declaro que encerrada essa primeira parte da sessão, com as sustentações orais, e nós vamos continuar, então, pelo plenário e fazendo esse debate no plenário eletrônico, agradecendo a presença de todos. Então, muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. O senhor foi... Não, agora, doutor, vamos fazer agora, só para não... É bom que a gente já está aqui.